Números capítulo 26. Deus manda tomar a soma de todos os israelitas. Aconteceu depois daquela praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo a casa de seus pais, todo aquele que em Israel vai para o exército. Falaram, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, aos cabeças de Israel, nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão de Jericó, dizendo: contai o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel, que saíram do Egito. Rubem, o primogênito de Israel, os filhos de Rubem foram Enoque, do qual era a família dos Enoquitas, de Palu, a família dos Paluitas, de Esrom, a família dos Esronitas, de Carme, a família dos Carmitas. Essas são as famílias dos Rubenitas, e os que foram deles contados foram 43.730. E o filho de Palu, Eliabe, e os filhos de Eliabe, Nemuel, e Datã, e Abirão. Esses, Datã e Abirão, foram chamados da congregação, que moveram a contenda contra Moisés e contra Arão, na congregação de Corá, quando moveram a contenda contra o Senhor. E a terra abriu a sua boca e os tragou com Corá, quando morreu a congregação, quando o fogo consumiu 250 homens e foram por sinal. Mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Jamim, a família dos Jaminitas, e de Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zerá, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas. Essas são as famílias dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas gerações, de Sefon, a família dos Sefonitas, de Agui, a família dos Agitas, de Suni, a família dos Sunitas, de Osni, a família dos Osnitas, de Eri, a família dos Eriitas, de Arode, a família dos Aroditas, de Areli, a família dos Arelitas. Essas são as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles, contados 40.500. Os filhos de Judá, e Onã. Mas e Onã morreram na terra de Canaã. Assim, os filhos de Judá foram segundo as famílias de Selá, a família dos Selaitas, de Pérez, a família dos Perezitas, de Zerá, a família dos Zeraitas. E os filhos de Pérez foram de Esrom, a família dos Esronitas, de Amu, a família dos Amulitas. Essas são as famílias de Judá, segundo os que dele foram contados, 76.500. Os filhos de Isacar, segundo as suas famílias, foram de Tola, a família dos Tolaitas, de Puva, a família dos Puvitas, de Jazube, a família dos Jazubitas, de Sinron, a família dos Sinronitas. Essas são as famílias de Isacar, segundo os que foram deles contados, 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram de Zered, a família dos Zereditas, de Elon, a família dos Elonitas, de Jalael, a família dos Jaelitas. Essas são as famílias dos Zebunitas, segundo os que foram deles contados, 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim.
Os filhos de Manassés foram de Maquir, a família dos Maquiritas. E Maquir gerou a Gileade. De Gileade, a família dos Gileaditas. Essas são os filhos de Gileade. De Jezer, a família dos Jezeritas. De Eleque, a família dos Elequitas. De Asriel, a família dos Asrielitas. E de Siquém, a família dos Siquemitas. E de Semida, família dos Semiaditas. De Efer, a família dos Eferitas. Porém, Zelofeade, filho de Efer, não tinha filhos, senão filhas. E os nomes das filhas de Zelofeade foram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E estas são as famílias de Manassés, e os que deles foram contados foram 52.700. Esses são os filhos de Efraim, segundo as famílias de Sutela, as famílias dos Sutelaitas. De Bequer, a família dos Bequeritas. De Taã, a família dos Taanitas. E esses são os filhos de Sutela. De Herã, a família dos Heranitas. Essas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que deles foram contados. 32.500. Esses são os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. De Belá, a família dos Belaitas. De Asbel, a família dos Asbelitas. De Airão, a família dos Airanitas. De Sufã, a família dos Sufamitas. De Ufã, a família dos Ufamitas. E os filhos de Belá foram Arde e Naamã. De Arde, a família dos Arditas. De Naamã, a família dos Naamanitas. Esses são os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. E os que foram deles contados foram 45.600. Esses são os filhos de Dan, segundo as famílias de Suão, a família dos Suamitas. Essas são as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo o que foram deles contados, foram 64.400. Os filhos de Aser, segundo as suas famílias, foram de Imina, a família dos Imanitas. De Isvi, a família dos Isvitas. De Bereias, a família dos Bereiaitas. Os filhos de Bereias foram Eber, a família dos Eberitas. De Malquiel, a família dos Maquielitas. E o nome da família de Aser foi Sera. Esses são as famílias dos filhos de Aser, segundo os que foram deles contados, 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. De Jaziel, a família dos Jaezelitas. De Guni, a família dos Gunitas. De Geser, a família dos Geseritas. De Silém, a família dos Selimitas. Essas são as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados foram 45.400. Esses são contados dos filhos de Israel, 601.730. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: a esses repartirá a terra em herança, segundo o número dos nomes. Aos muitos multiplicarás a sua herança, e aos poucos diminuirás a sua herança. A cada qual se dará a sua herança, segundo os que foram deles contados. Todavia, a terra se repartirá por sortes, segundo os nomes das tribos de seus pais a herdarão. Segundo sair a sorte, se repartirá a herança deles entre os muitos e os poucos.
E esses são os que foram contados de Levi, segundo as suas famílias: de Gerson, a família dos Gersonitas; de Coate, a família dos Coatitas; de Merari, a família dos Meraritas. Estas são as famílias de Levi: a família dos Libinitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coraitas. E Coate gerou a Arão. E o nome da mulher de Arão foi Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu a Levi no Egito. Aí esta Arão gerou Arão e Moisés e Miriam, sua irmã. E Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Porém, Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho perante o Senhor. E os que foram deles contados foram 23.000, todo varão da idade de 1 mês para cima, porque esses não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto lhes não foi dado herança entre os filhos de Israel. Esses são os que foram contados por Moisés e Eleazar, o sacerdote, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão de Jericó. E entre esses nenhum houve dos que foram contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando contaram aos filhos de Israel no deserto do Sinai. Porque o Senhor dissera deles que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, senão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num.